Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema Argumentos em favor da existência de Deus. Os teólogos dizem, isso são mistérios insondáveis. Ao que respondemos, são absurdidades imaginadas por vós próprios. Começais por inventar o absurdo, depois nos fazei dele a imposição como mistério divino, insondável e tanto mais profundo quanto mais absurdo. Mikhail Bakunin. Os fundamentos lógicos do ateísmo foram explicados, junto com a questão central. Por que deveríamos acreditar na existência de um Deus? Agora, vamos examinar os argumentos que tentam provar a existência de Deus. Como observado por Le Bon, os crentes sentem a necessidade de encontrar justificativas para sua fé, especialmente para convencer os não crentes. Os teólogos têm se dedicado com perseverança a esse esforço, como evidenciam suas numerosas reflexões. Analisaremos os principais argumentos apresentados e discutiremos por que não são suficientes para justificar a crença em Deus. Começaremos com argumentos simples, que podem ser facilmente contestados por distorcerem o conceito de prova. Em seguida, abordaremos argumentos mais complexos, que exigirão uma análise mais detalhada. No entanto, antes de nos aprofundarmos nessa tarefa, é importante fazer algumas observações. O conceito de Deus discutido aqui varia conforme a crença que o argumento busca validar. Às vezes, é um Deus pessoal, outras vezes uma inteligência superior, ou ainda uma força responsável pela harmonia do universo. Nosso foco será refutar apenas os argumentos relacionados à divindade cuja existência se tentou demonstrar. Neste vídeo, lidaremos com argumentos lógicos e silogismos, formas de dedução formal. É crucial lembrar que a lógica pura não determina a verdade. Ela é uma ferramenta humana para sistematizar como pensamos que a realidade funciona. Portanto, um argumento pode ser logicamente consistente, mas suas conclusões precisam ser verificadas na prática para serem consideradas verdadeiras. Se uma teoria não pode ser testada, nem refutada, nem confirmada, não pode ser vista como uma prova válida. Além disso, devemos tratar com cautela qualquer alegação de ininteligibilidade, pois muitas vezes são manobras evasivas. Essas afirmações são incoerentes porque, ao analisá-las, percebemos que são paradoxais. Por exemplo, se algo é dito ser ininteligível, como podemos afirmar isso se não podemos compreendê-lo? Para declarar algo ininteligível, primeiro precisamos entendê-lo, caso contrário, nossa afirmação é vazia. A limitação da razão é uma premissa da própria racionalidade, levando-nos a concluir que é impossível saber se algo ininteligível realmente existe. É apenas uma conjectura sem possibilidade de verificação. Portanto, aqueles que afirmam a ininteligibilidade frequentemente assumem sua existência como dado sem mais explicações, o que é uma crença irracional disfarçada de argumento lógico. Os argumentos discutidos exemplificam o tipo de raciocínio usado para fundamentar o ateísmo cético, que se concentra em refutar argumentos que tentam justificar a crença em um Deus, sem negar a possibilidade da existência dessa divindade. 1. Estarmos vivos é a prova de que Deus existe. Quem já participou de debates sobre a existência de Deus provavelmente já encontrou esse argumento clássico. Trata-se de uma afirmação bastante ingênua, que exemplifica claramente a falácia lógica conhecida como circulus in, demonstrando, ou argumento circular. Essa falácia ocorre quando se utiliza como premissa a própria conclusão que se pretende provar. No caso mencionado, parte-se do pressuposto não fundamentado de que Deus é a única causa possível para a existência da vida, e então se usa a vida como suposta prova da existência de Deus. Podemos ilustrar o equívoco com outro exemplo. Imagine que desde a infância
nos ensinassem que os elfos são a verdadeira causa dos terremotos. Então, toda vez que ocorresse um tremor de terra, afirmaríamos: isso prova que os elfos existem. É um absurdo evidente. Esse tipo de afirmação não passa de uma crença disfarçada para parecer um argumento válido. 2. Deus precisa existir porque, sem ele, a vida não teria nenhum sentido. Quando se trata dessa questão, podemos simplesmente perguntar: por que a vida precisa ter algum sentido? É apenas para nos sentirmos mais organizados em nossas mentes e nos percebermos como importantes? É um erro imaginar como gostaríamos que a realidade fosse e então declarar que tais requisitos devem necessariamente existir. Seria equivalente a afirmar que Deus precisa existir porque, caso contrário, não teríamos algo para fazer nos domingos de manhã. O mesmo raciocínio se aplica à afirmação de que Deus precisa existir porque sem ele não haveria garantia de justiça no mundo. Novamente, podemos simplesmente perguntar: de onde vem a ideia de que deve existir alguma forma de justiça universal? Essa ideia surge apenas de nosso desejo de que assim seja. 3. Quando em oração peço coisas a Deus, minhas preces são atendidas. Pedir algo a Deus e interpretar um evento favorável como uma dádiva celeste poderia levar-nos a afirmar a existência de qualquer número de deuses. Por exemplo, rezei e encontrei meu refrigerante favorito no supermercado, algo que raramente está disponível. Esse tipo de argumento nos leva a pensar dessa forma: filtrar eventos positivos e chamar coisas perfeitamente normais de milagres apenas revela que nossa mente tende a ver o mundo de maneira mágica e antropomórfica, projetando nossas expectativas nele. Embora muitas pessoas relatem esse tipo de intervenção divina, é fácil perceber onde geralmente está o equívoco. Quando pedimos algo a Deus, começamos a notar todos os eventos ao nosso redor e os avaliamos conforme sua relevância para nossos objetivos, classificando-os como positivos, negativos ou irrelevantes. Se algo positivo acontece, imediatamente o interpretamos como uma resposta de Deus, pois estamos buscando conexões entre nosso pedido e o resultado desejado. No entanto, essa associação é predominantemente psicológica. Nosso cérebro tende a procurar padrões de causa e efeito, mesmo onde eles não existem, um fenômeno conhecido como pensamento mágico, descrito por James Alcock como a interpretação de eventos próximos como causa e efeito sem uma ligação real. Por exemplo, se acreditamos que cruzar os dedos traz sorte, associamos esse gesto a eventos favoráveis subsequentes, estabelecendo um vínculo causal entre eles. Assim, percebemos que o conceito de ajuda divina é mais uma interpretação pessoal dos fatos do que uma descrição objetiva do que realmente ocorreu. Se pedir algo a Deus resultasse em uma resposta sobrenatural, então teríamos motivos para considerar isso uma intervenção divina. Contudo, rotular eventos naturais como milagres, simplesmente porque coincidem com nossos desejos, não prova nada além de nossa tendência a atribuir o acaso a uma influência divina. A falácia de assumir que algo é a causa de um evento simplesmente porque ocorreu antes dele é conhecida como post hoc, ergo propter hoc. As pessoas vão à igreja pelos mesmos motivos que vão à taverna, para estupefazerem-se, para esquecerem-se de sua miséria, para imaginarem-se, de algum modo, livres e felizes. Mikhail Bakunin. 4. A prova da existência de Deus são os milagres que realiza diariamente. Se uma cura é considerada uma prova da existência de Deus, então o fato de ele ter nos dado a doença levanta uma questão significativa. No mínimo, isso o coloca em uma situação problemática. Testemunhos de milagres que Deus supostamente realiza na vida das pessoas são comuns. Curas de doenças misteriosas sem resposta da medicina,
recuperação de dependentes de drogas e alcoólatras que encontram renovação através da fé, entre outros exemplos. No entanto, ao adotarmos uma definição consistente de milagre, percebemos que o valor desses testemunhos é questionável. O filósofo David Hume aborda essa questão, argumentando que um evento não é considerado um milagre se ocorre dentro das leis normais da natureza. Por exemplo, não é um milagre que uma pessoa aparentemente saudável morra subitamente, pois isso ocorre ocasionalmente. Mas seria um milagre se um morto ressuscitasse, já que isso nunca foi observado. Hume conclui que a experiência uniforme contra eventos miraculosos implica que esses eventos não merecem ser chamados de milagres, a menos que haja uma prova superior que os contradiga. Portanto, quanto mais improvável for um evento, mais robustas devem ser as evidências que o sustentam. É mais razoável considerar que o testemunho teísta pode estar equivocado ou que uma explicação natural, como o efeito placebo, pode ser responsável por tais curas miraculosas. O poder da sugestão e da crença pode ter um impacto profundo no bem-estar físico, como demonstrado pelo efeito placebo, onde a simples crença em um tratamento pode levar a melhorias reais. Da mesma forma, a convicção fervorosa em uma divindade pode motivar mudanças positivas, mas isso não implica necessariamente em intervenção divina. Portanto, as curas miraculosas, frequentemente atribuídas a Deus, podem ser melhor explicadas pelo poder da mente humana e não pela intervenção sobrenatural. 5. A felicidade e a paz, provenientes da fé, provam sua veracidade. Quando discutimos a veracidade de algo, a felicidade não deve ser usada como argumento. Se acreditar em algo nos faz mais felizes, isso indica apenas que essa crença nos traz conforto ou prazer, não necessariamente que seja verdadeira. Se usássemos apenas a felicidade como critério de verdade, poderíamos, com habilidade suficiente de auto-engano, acreditar em muitas coisas irreais, como ser imortal, milionário, ou ignorar a existência de miséria e doenças. Mas a felicidade que essas crenças proporcionam não faz delas verdades. Por exemplo, imagine que um amigo próximo sofre um acidente grave e é operado com risco de vida. Após a operação, o médico nos informa que tudo correu perfeitamente e nosso amigo está completamente fora de perigo. Sentimos alívio e felicidade, mas essa felicidade não está baseada em algo real, pois nosso amigo pode não ter realmente sobrevivido. Como Bernard Shaw disse de forma brilhante, o fato de um crente ser mais feliz que um cético não é mais relevante do que o fato de um homem bêbado ser mais feliz que um sóbrio. A verdade não pode ser determinada apenas pela felicidade que uma crença proporciona. Ela requer uma investigação baseada em evidências e razão. 6. Ninguém é capaz de viver sem Deus. Todos precisam acreditar em alguma força superior. Declarar que ateus não existem como seres concretos para defender a existência de um ser incorpóreo não parece uma postura lógica. A realidade é que descrentes vivem plenamente sem Deus. Argumentar que todos os ateus, no fundo, secretamente acreditam no Criador é um exercício de egocentrismo disfarçado de argumento. É perfeitamente possível viver sem acreditar em Deus ou em qualquer força superior, como muitos ateus ao redor do mundo demonstram. A insistência na necessidade de acreditar apenas revela nossa dependência psicológica por consolos imaginários. É lamentável que tantas pessoas sintam essa necessidade de se submeter a uma constituição divina. Será que a liberdade é tão aterrorizante assim? Talvez para alguns. Contudo, a incapacidade de um teísta viver sem essa crença não implica que todos os seres humanos sejam da mesma forma. Essa generalização é tão absurda quanto um fumante afirmar que todos devem ser dependentes de tabaco. Bertrand Russell aborda essa questão de outra maneira, destacando a natureza contraditória do argumento que sugere que apenas na crença em Deus
é aceitável ignorar as evidências. Ele compara essa atitude com fechar os olhos para a infidelidade de uma esposa. Ignorar evidências não deveria ser desprezível em um caso e admirável no outro. A coerência racional exige que apliquemos o mesmo rigor na avaliação de todas as crenças e evidências, seja qual for o contexto. 7. É certo que Deus existe porque ninguém, até hoje, foi capaz de provar sua inexistência. Estamos diante de uma falácia conhecida como inversão do ônus da prova. É difícil provar a inexistência universal de algo. Portanto, cabe aos defensores de uma afirmação fornecer as evidências que a sustentem, não aos céticos que pedem provas para fundamentar suas visões da realidade. Embora os teístas geralmente sigam essa regra ao rejeitarem divindades como Zeus ou entidades míticas como unicórnios, eles às vezes a ignoram quando se trata de suas próprias crenças pessoais. Nesses casos, quem afirma algo deve ser responsável por apresentar provas suficientes para sustentar sua afirmação. Se falharem nisso, não há razão para aceitarmos sua afirmação como verdadeira, e é justificável manter a descrença. Carl Sagan oferece uma analogia interessante com um dragão invisível. Ele destaca como é equivocado considerar algo verdadeiro apenas porque não há como refutar essa afirmação. A falta de possibilidade de teste ou refutação não confere verdade a uma hipótese. Afirmações que não podem ser testadas, que são imunes à refutação, não têm validade factual, independentemente do impacto emocional ou inspirador que possam ter. Religião é demência coletiva. Mikhail Bakunin. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre! Meu sofrimento é fruto do que me ensinaram a ser, sendo obrigada a fazer tudo mesmo sem querer, sim. Quando o passado morreu e você não entendeu, ficam ciúmes, preconceitos de amor. E então talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer. Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer. Minha cabeça só pensa aquilo que ela aprendeu. Por isso mesmo eu não confio nela, eu sou mais eu. Pra ser feliz é olhar as coisas como elas são, sem permitir da gente uma falsa conclusão. Seguir somente a voz do seu coração.